Imagina criar uma empresa em 2019 com soluções para o mercado de locação de veículos e meses depois acontecer a pandemia. Mas aí essa mesma empresa em 2022 crescer 300%, ter sido comprada por um grande grupo de investidores, ou seja, um grande banco, e seguir em plena expansão. É essa história que nós vamos contar aqui hoje no programa Capital Econômico em Foco. Meu convidado é o André Ricardo, CEO da S4F, uma plataforma de gestão para locadoras de veículos que segue em plena expansão e, claro, de olho no mercado internacional. Então fica aqui que o programa Capital Econômico em Foco só está começando. André, seja super bem-vindo aqui no programa Capital Econômico em Foco. Você é uma referência de empreendedorismo, então eu tenho milhares de perguntas para poder te fazer, como tudo começou. E, obviamente, né, você hoje é uma referência dentro do mercado de locação de veículos, uma startup. Então, para começar, quem é o André? Conta um pouquinho da sua história empreendedora. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de participar do programa com vocês aqui. Né? Sempre que a gente puder ser útil para esse mercado que a gente tanto ama, a gente vai se colocar à disposição, né? Mas vou contar um pouquinho da minha história, né? Eu trabalho desde os 14 anos, mas desde 2005, né, eu trabalho com locadora de veículos. Então, eu trabalhei em uma locadora de veículo nacional. Depois eu trabalhei em 3 maiores locadoras do mundo que estão no Brasil para frotas, né, que alugam para empresas. Então, Arval, LD, Lisiplan. Depois eu montei a locadora do Grupo Eurobike, só que isso foi entre 2012 e 2013, e minha vida foi meio complicada naquela época, né? Eu tive minha irmã que morreu, depois minha mãe ficou doente, eu fiquei negociando 6 meses para montar a locadora do Grupo Eurobike, perdi apartamento, então foi uma fase ali que pensei que tudo aconteceu ao mesmo tempo, né? E aí foi onde, quando eu montei a locadora do Grupo Eurobike, a gente preparou ela, foi a primeira locadora de carro premium também do Brasil, né, de alto premium, e depois nós vendemos essa operação para a Movida, né? Eu fiquei na Movida por 1 ano lá, então são empresas aí bem renomadas e consagradas. E foi aí que quando eu saí, eu falei, olha, eu preciso ajudar o mercado que a gente tanto ama. E aí que veio a ideia de montar a Solution for Fleet, que é a primeira empresa do mundo que faz gestão de locadora de veículos. Nós abrimos ela em abril de 19, imaginem, menos de 1 ano a gente estava na pandemia. Em abril nós abrimos ela, em maio nós fechamos um projeto muito grande, né, para a rede Fiat aqui no Brasil. Só que quando a gente ia implementar esse projeto veio a pandemia. Então, obviamente, tudo parou. O capital não era nosso, porque eu não tinha dinheiro, né? Não tinha mais nada ali, estava refazendo a vida. Então teve um capital, teve outros sócios que entraram com a parte de tecnologia. Então depois a gente conta um pouquinho de tudo que a gente faz. Porque se começar assim, menos dinheiro, com gente de sócio... Nós éramos 11 sócios no começo, para ter uma ideia. E aí nós montamos essa empresa, e aí nós começamos a atender, e aí como veio a pandemia, parou, né? Inclusive os recebimentos, como toda empresa aí sofreu, mas nós não tínhamos nem 1 ano, então teve que ter um reinvestimento. E foi interessante que daí para frente, a gente começou a crescer aos poucos o negócio, começamos a entrar em algumas montadoras, né, de veículos para atender a locadora delas, né? Então acho que isso foi muito legal. E nesse meio tempo, eu tive que começar a falar com 30 grupos de investidores, né? Então nem falo inglês, né? Apesar de depois eu contar aqui algumas coisas, vocês vão ver que quando a gente tem esforço e vontade precisa, a gente faz. Então estou tentando usar na linha do que a gente está conversando, porque nesse meio tempo veio empresas para poder comprar um pedaço da nossa empresa, né? No final de 2020, para começo de 2021, quando a gente lançou novamente aquele projeto das locadoras da rede Fiat, nós já fechamos com rede GM, já tínhamos montado a primeira locadora de montadora. Depois nós fomos convidados ali, né, a trabalhar bastante mesmo, para montar a locadora de caminhão, de ônibus, não é só de carro. Agora estamos fazendo de moto, linha verde, que é colheitadeira, plantadeira. Também tem a linha amarela, que é pá carregadeira. E agora estão pedindo para a gente drone de fazenda e quadriciclo. Então imagina, quase tudo que roda ali a gente está aprendendo junto com a equipe, né? Era eu no começo da empresa, depois éramos 11 sócios, hoje nós já somos em 70 pessoas. E aí várias empresas tentaram conversar com a gente, empresas do Japão, da Austrália, Indonésia, Inglaterra, Brasil. Aí algumas empresas do Brasil tentaram comprar a gente e no final
Em maio de 21, oficializou que o Santander comprou a nossa operação, 80%, e em outubro o Banco Central autorizou. Então, Uau! resumindo a história, eu tentei resumir a história. Em 2 anos e meio, o Banco Santander já tinha comprado 80% da empresa e, apesar de todas as dificuldades, a gente já montou, então, 217 locadoras, né? Sendo 8 de montador. E agora nós abrimos, inclusive, uma franquia de aluguel. Mas eu estou falando rápido aqui para contar a história, mas é para falar que, né, a gente está com uma turma muito boa, né? A gente tem bons clientes. Aqui nós já somos mais de 70 pessoas e nos nossos clientes já foram contratados mais de 1.000 pessoas. Então é legal porque aos Uau! pouquinhos a gente Agora, consegue ajudar o mercado. sensacional a sua história. Assim, o resumo do resumo, né? Com muitos ganhos, mas também muitas dores, né, André? Agora, assim, qual que é o foco da Solution hoje? Como que a Solution ajuda as dores do mercado? Muito legal. Por que a gente criou a empresa, né, Kelly? Que é nessa linha que você falou. Montar uma locadora é muito difícil. Como eu já tinha montado algumas, né? Uma para o Grupo Bike, mas nesse meio tempo outras. Foi interessante porque era muito difícil montar, é muita variável. E o que a gente faz hoje? A gente tem hoje 4.500 oficinas no Brasil. Hoje a gente tem 280 parcerias que fazem com que nossos clientes possam ter poucos funcionários. A gente monte o projeto deles desde o início. E por que a gente fez isso? Porque o nosso mercado precisa de governança, precisa de sistemas, então nós criamos sistemas para atendê-lo. A gente viu que era importante unificar junto com as associações como a ABLA, que é uma associação nacional, os Sindlocs regionais que são estaduais, e que já faziam um grande trabalho para esse mercado. Até porque o número de locadoras, só para você ter uma ideia, em 2018 eram 8.000 locadoras no Brasil, e no ano passado, 2022, 22.900. Né? E é um mercado que, quando eu entrei no mercado, tinha 230 mil carros alugados, no ano passado, 2.400.000. Então, o mercado cresce rápido, né? Se você pensar em linha do tempo, cresce de 10% a 20% ao ano, todo ano, né? Mesmo com a pandemia, cresceu bastante, né? E o que a gente pretende e já faz, de certa forma, ajudando o mercado, é trazer ferramentas para tomada de decisão, projetos para construir a locadora da forma ideal e correta, ajudando eles com a parte contábil e tributária, que é bastante importante para o nosso mercado. E a gente faz hoje operações de vários clientes ali em 70%, 80% dele. Então ele precisa ter menos know-how, né? Menos conhecimento, e ajudar os novos empreendedores e investidores que entrarem nesse mercado. Tanto é que a gente tem cliente que tem 1.800 carros lá rodando com 4 funcionários. O resto, quase tudo a gente faz. E com isso, a gente chega no momento que o ano passado foi autorizado pelo Santander, em dezembro. E agora nós temos uma franquia de aluguel para poder entrar com esses empreendedores. Tem vontade de entrar no mercado, mas que não se sentiu a vontade de amar aberto. Então a gente acabou criando a S4F, que é uma franquia de assinatura de veículos e terceirização de frota, onde a gente opera boa parte da operação deles, fazendo com que eles tenham uma segurança, que tenham um banco junto com a gente, que é o Banco Santander, para poder dar uma garantia, né, de estrutura, e sistemas que possam trazer para eles resultado imediato e um acompanhamento do seu negócio. Então a gente consegue que uma locadora de 200 carros ela possa competir com uma grande locadora lá de mais de 300, 400 mil carros, com margem. Mas por quê? Porque a gente mudou bastante o processo dela. Então é um outro resumo do resumo, tá, Kelly? Mas eu acho que aí é para colocar um pouquinho por que era o nosso sonho. Nosso sonho era atender pequena e média locadora e sabia dessa dor, da dificuldade de ter crédito, de comprar carro. Então a gente compra carro coletivamente para todos eles, com as montadoras. A gente traz um crédito melhor, a gente monta todos os manuais, contrato com o seu locador. Por exemplo, eu quis alugar um carro dessa S4F, que é a marca nossa de franquia. Eu vou lá e alugo, tem um contrato, tem um manual, então tudo isso a gente passa para o franqueado. Então acho que é legal para poder ajudar esse mercado que a gente está atuando. Basicamente, vocês fazem a gestão do negócio da locadora e vocês também, acho que atuam como locadora, mas não tem o carro. Vocês só têm todo o processo da gestão, igual algumas startups aí conhecidas de hospedagem, de veículo compartilhado, é isso? Tipo de caso, a compra do carro é sempre do nosso franqueado ou da locadora que a gente atende, né? E aí o que a gente busca para eles é a melhor condição que ele possa ter, para que ele possa ter um bom resultado, se aproveitando dos nossos aprendizados com esse mercado. Então a gente faz para ele a previsão do negócio dele
de veículo para 6 anos, veículo leve. Quando é um caminhão ou uma máquina agrícola, imagina, a gente faz um estudo para ele para 15 anos futuros, né? E aí a gente traz para ele, a gente ajuda na precificação do aluguel dele, para preservar a rentabilidade e margem. Então, a gente tem 3 sistemas, né? Então, acho que é legal colocar, Kelly, que é um sistema de gestão da locadora. É desde antes da compra do carro, até a venda no final, envio de fatura, parte administrativa toda está lá, né? Depois a gente tem um sistema de precificação do aluguel. Então, para você ter uma ideia, para alugar um carro, você tem 83 variáveis para fazer um preço de aluguel desse carro. O mercado usava 25, 30. E depois nós temos um portal de assinaturas, né? Para quem quiser, ou pela Solution, pela S4F, que é a franquia, ou fazer a sua white label, que a gente também consegue operar. Na parte de manutenção, a gente que liga para esses clientes, agenda, regula o orçamento nas oficinas, acompanha, que ajuda ele com a auditoria, né? Porque a gente faz uma auditoria externa nesse sentido. E como tudo é serviço, né? Nesse sentido, ele deduz mais imposto. Então, é uma forma que a gente criou para tentar ajudar para quem tem vontade de crescer ou começar nesse mercado, é ter um apoio de uma empresa como a nossa. Maravilha. Bom, eu vou chamar os intervalos comerciais rapidinho e na volta eu quero saber de você, como startup, como é essa parte de captar recursos, crescer tão rápido em tão pouco tempo, tá bom? Então a gente já volta. Estamos de volta. André, então assim, você estava falando, né, de toda uma trajetória e que você começou não foi agora, né? Os resultados, eles estão acontecendo agora, mas essa trajetória começou lá atrás. E antes de tudo, eu quero entender como é, né, dar mais um passo, principalmente para captar investimentos para uma startup, porque é uma dor que o empreendedor tem no começo de uma empresa de tecnologia, né? Então, como é que foi essa experiência? Eu gostaria que você dividisse com a gente. Legal, Kelly. É assim, o que eu posso dar de contexto, né, do que a gente fez? Na verdade, eu não estava preparado ainda para estar com grandes investidores. Então, até com fundos de investimento a gente conversou no começo. Mas o que eu percebi? Eu precisava de alguém que pudesse entrar junto no negócio, não fosse o capital principal deles, né, para que não tivesse tanta pressa na recuperação de retorno, certo? Então, o primeiro aporte dos sócios foram sócios que a gente tinha algum conhecimento, já sabiam do nosso histórico. Então, o que eu posso dizer para vocês? Quanto mais vocês puderem trabalhar com atividades que tenham mais relacionadas ao conhecimento de vocês, isso ajuda muito, porque traz uma credibilidade para o investidor. O investidor ele já olha e fala, olha, tem realmente resultado de algo que foi construído no passado. Então, isso ajudou a gente também. Segundo desenhar um bom modelo de negócio. Ele tem que estar muito claro, tempos, crescimento, desenvolvimento, mercado de atuação. Então, se possível, estruturar um bom plano. Muita gente acha que estruturar um bom plano, às vezes é perda de tempo, não é. E outra coisa, arrumar fluxo e processo, né? Eu até brinco, o sistema é legal, é importante, mas eu acredito muito mais em fluxo e processo do que sistema. Então, quando você desenhar o seu negócio, redesenhe várias vezes até chegar num modelo que seja mais compatível e ideal, porque isso também vai ajudar com que o investidor ele olha e fala, olha, realmente você se estressou no bom sentido de chegar em vários pontos de possibilidades e você vê as melhores possibilidades que você enxergou até agora. Então, você tem trabalho, né? Então, não é só um PowerPoint. Acho que esse é o ponto. Né? E, se possível, já mostrar alguma coisa funcionando, né? E isso vai ajudar também com que os investidores tenham interesse. O que eu aprendi nessa trajetória é que as startups, elas vão ter sempre mais de um aporte, né? Não só por problemas como a gente teve da pandemia, como quase toda empresa no mundo, e não dá para prever, né? Como é que você prevê uma pandemia? Mas não é só isso. Para crescer, você vai precisar de aportes. E, inclusive, quem for investir nessas empresas, por favor, saibam que elas vão precisar de um capital, né? Nem que seja a médio e longo prazo, para que ela possa crescer com tranquilidade.
e ela possa desenvolver seu negócio, né? Obviamente, o investidor vai querer governança, quer dizer, ele quer acompanhar os resultados, mas mais do que isso, é importante que não seja o dinheiro principal dele, porque aí ele também possa ter um tempo para que você amadureça sua empresa, né? Seu negócio. E com isso, você consiga mostrar resultado. Então, investimentos que o Brasil não está tão acostumado, startup, no geral, é médio e longo prazo. Então, o investidor ideal é alguém que pensa médio e longo prazo, né? Então, não é algo que compra e vende. Você tem que ter um tempo ali de 2, 3, 5 anos. Que o investidor saiba que ele pode não recuperar aquele capital em menos tempo. Então, busquem investidores que tenham essa linha. É o que eu imagino que seja ideal. Agora, você hoje é uma startup que é muito forte no Brasil e acredito, se eu estiver errada, me corrija, que vocês estão expandindo aí para as operações internacionais, e você também chegou a mencionar no início da entrevista que, né, teve a questão da barreira idiomática, que é a questão do inglês. Então, eu queria também que você compartilhasse essa experiência de expandir internacionalmente, se é que já está acontecendo, e como você se preparou para esse momento, como você atraiu olhares de investidores em todo o mundo. Interessante, né? Posso colocar um exemplo? Uma das empresas que veio conversar com a gente, até que tentou comprar um pedaço do banco lá, ela avaliou, porque ela já tem muito carro rodando lá fora em leasing. E ela avaliou e falou, olha, o modelo que vocês fazem é replicável, porque vocês conseguiram entrar muito para nosso tempo. Porque a gente, com o modelo grande, não consegue entrar nos pequenos. Então, é interessante isso, né? A gente deu voz aos pequenos, na verdade. O que a gente fez, que é o que eu acredito, que o mundo futuro ele é cooperado e é integrado. Então, se você monta algo que traga uma solução para alguém e que realmente tem isso no seu DNA, quer dizer, entregar serviço, entregar valor para alguém, porque se você fizer o outro ganhar dinheiro e colocar isso de uma forma certa, você terá dinheiro. Se você montar algo só para ter dinheiro, eu acho que é mais difícil você ganhar dinheiro. E as pessoas vão sentir isso, né? O investidor, o cliente que vai estar lá fazendo o projeto com vocês. Se vocês conseguirem mostrar algo que traga valor agregado claramente, isso vai ajudar. Talvez, Kelly, porque certeza a gente nunca tem, né? Mas a gente teve os olhares de fora para cá, até porque quando o Santander nos comprou, ele é uma empresa mundial. Então, naturalmente, empresas de outros países olharam a gente. A gente estava em muita rede social, né? Então a gente trabalhou bastante, tem várias lives nossas antigas com várias montadoras ali, principalmente na época da pandemia, que eu acho que também nos trouxeram um pouco de musculatura. E a gente sim tem intenção no futuro, né? Logicamente a gente tem que entregar primeiro aqui tudo que a gente está fazendo, de ir para fora. A gente associou aí nos Estados Unidos a empresa ACRA, que é a Associação Americana de Rent a Car, né? Então associamos, né? Apesar da dificuldade do idioma. Então, sim, se você quer expandir, sim, o idioma sempre vai ajudar, principalmente o inglês, né? É fundamental. Eu ainda não falo bem, mas é o que eu falo. Com muita vontade e sabendo o que você quer, as pessoas vão te entender. Então, é legal porque nessas reuniões a gente dá um jeito de ser entendido. Porque os dois lados têm vontade. Então, quando os dois lados têm vontade, ninguém segura, né? Acho que esse é um outro ponto fundamental. E o que eu acredito na startup, tá, Kelly? Que tanto pelo lado do investidor olhando, quanto de quem quer ser investido, que é a startup, a empresa tem que ter alguém, que eu vou usar uma expressão, que é o trator. Tem que ser alguém que puxa a operação, que traga, põe a cara a tapa, que apareça, né? Fazendo as reuniões, as apresentações, que vá nos clientes. Então, é importante que uma startup ela tenha alguns pontos, né? Tem que ter alguém que entenda do financeiro, tem que ter alguém que entenda bastante de vendas, tem que ter alguém que operacionalize, né? Se você pensar numa coisa maior, obviamente, né? Não uma startup que não vai ser grande, mas com o conceito de ser grande ou a ideia, ela tem que ter alguns pilares fundamentais ali. E aí esses pilares têm que estar muito claros, né? Para que todo mundo acompanhe. Então, você vê, na primeira vez eu doei para alguns sócios o percentual que eu recebi, e com o banco, a segunda vez eu doei também, acreditando em todo mundo que nos ajudou. Então, quando você trabalha com princípios, com vontade, sabe recompensar as pessoas que entraram com você, eu acredito que a chance de dar certo é muito maior. Pelo menos é o que eu acredito. Com certeza. E, André, eu tenho uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Como é atrair olhares de investidores tão relevantes no mercado? Não que os outros não sejam, mas, por exemplo, hoje a sua empresa foi comprada 80% pelo Grupo Santander, então é um investidor bastante relevante. Qual é o segredo para chegar nesse nível, nesse ponto? Eu não sei qual é o segredo. O que eu sei, assim, de novo, né? Quando a gente tem muita vontade, a gente tem um plano claro,
tenha um histórico, porque o histórico eu acredito que ajude todo mundo, né? Se você ouvir a história de muito empreendedor aí, pelo menos eu tento aprender, é que quando ele vai entregando valor em alguma área e ele consegue depois montar uma empresa que seja daquele segmento, as pessoas tendem a ouvi-lo. E aí, para chegar em alguém de relevância, foi interessante, porque na época algumas empresas queriam nos comprar, e eu acredito que isso deve ter nos ajudado, né, a uma tomada de decisão como uma empresa tão importante, tão grande quanto o Banco Santander. Né? E sim, a gente também entregava já valor. Né? Eu acho que a gente está num momento que a startup agora não é mais só entregar uma ideia, ela tem que entregar funcionando. Ela pode não ter o resultado ideal, né? Porque obviamente naquele momento a gente não estava em momento de lucro, porque a gente ainda estava crescendo, né? E aí eu acho que se a pessoa conseguir transmitir isso de uma forma adequada, mostrando um plano consistente e fizer fit com o negócio de quem está investindo, porque com o Santander, por exemplo, financiamento, Web Motors, nós temos lá a Loop de leilões, nós temos a Cardez, tem várias empresas do ecossistema Santander que interagem com a gente. Então, se você conseguir também enxergar que dentro de uma estrutura de alguém que vai investir, você faça integrações de negócio, a tendência é que grupos maiores queiram olhar o seu negócio, porque vai fazer com que outras áreas possíveis se interajam e todo mundo tenha um resultado maior. Então, eu acredito, Kelly, que por isso o Santander, por exemplo, avaliou a gente como outros bancos também, né? Em função do que a gente poderia gerar também de negócio. Obviamente, muito melhor que eles, principalmente do que o Santander, ainda mais no mundo. Mas, pra você ter uma ideia, a gente foi agora, por exemplo, chamado pelo governo chinês, nós vamos estar num evento na China, um stand dentro do evento em Macau, para falar no evento, né, e estar lá dentro com o stand para mostrar dentro do ecossistema deles de mobilidade o que a gente faz. Então, nós somos uma das empresas escolhidas para estar lá. E parte desse processo todo, quem paga, inclusive, é o governo chinês. Então, a gente fica muito feliz, né? Empresas de vários países ali olhando, porque qual que era a ideia? Era resolver a dor mesmo, né? Acho que isso também ajuda, tá, Kelly? Quando você resolve uma dor de verdade, dando oportunidade de crescimento, e aí fazendo o outro crescer e ganhar, aí eu acredito que é um bom caminho. Nossa, sensacional. Vários insights maravilhosos. E para finalizar, assim, em curto tempo, agora sobre a franquia, a expansão para o lado da franquia. Como é que está sendo esse processo? O que é que vocês visam para o futuro? Legal. Então, Kelly, porque a franquia, o nosso sonho também, e aí já indo para o sonho de novo, né? É que eu acho que tem um pouco disso. Tem que ter feeling, né? Tem que ter coragem e tem que ter razoabilidade, né? Quer dizer, tem que colocar isso no modelo certo. Como a gente já operava muitos clientes, a gente começou a franquia com o intuito de pegar empreendedores que queiram entrar nesse negócio, que querem ter um resultado, que o investimento não seja tão alto, né, mas que queiram ter segurança de alguém entrar junto nesse processo. Qual que é o plano nosso? A gente, até o final de 2030, a gente deseja ter 1.000 franquias, é bastante grande o desejo, né? A gente já tem alguns franqueados trabalhando, como foi em dezembro, imagina, janeiro e fevereiro foi pouco tempo, né, que começou a franquia. Já temos alguns no Brasil inteiro, alguns inclusive comprando algumas regiões maiores. E o intuito é que eles possam crescer com a gente, valorizar a sua empresa e que a marca S4F Santander esteja presente em território nacional e outros países também, porque algumas pessoas pediram, inclusive nos Estados Unidos, na Acra, se poderia ter uma franquia aí. Não é plano atual, mas pelo que vem vindo de empresas conversando com a gente fora, acredito que a gente deva ir em algum momento sim, né, com a S4F para outros lugares. Vamos ver. Aí depende, né, de algumas coisas, mas no geral está nesse caminho. O Brasil, como eu falei, né, tem 23 mil locadoras, 2 milhões e 400 mil veículos. Qual que é a projeção do mercado com várias entidades aí? Em 2043, 45 ali, a gente tem 15 milhões de veículos entre carros, caminhões, ônibus e motos assinados. E o que é bem menos do que a Europa já tem proporcionalmente em seus países. Lá fora, 60% dos carros, na Europa principalmente, em empresas e pessoa física, já fazem leasing operacional. Os Estados Unidos, onde você está aí, você tem uma ideia, na média, 50% dos carros do país já estão em leasing operacional. E aí também está chegando a assinatura, porque agora o americano também quer mais serviços. Então, olha que legal. E como tem mais serviço, o modelo que a gente desenhou facilita bastante para a locadora entregar mais, entregar uma sensação melhor de resultado, com menos. Tanto é que nossos clientes, para ter uma ideia, olha que legal que a gente faz com a franquia. A gente liga para o cliente antes dele pedir qualquer serviço, exceto o sinistro que não dá para prever, porque para mim não fazia sentido
O ativo é meu, no caso você de uma locadora, por exemplo. Eu alugo para você e você que tinha que me pedir serviço. Então isso a gente já mudou lá desde a Aerobike. Então hoje os clientes nossos que alugam um carro, antes da Kelly pedir qualquer serviço, a gente liga para ela e fala: Kelly, posso já garantir sua revisão perto da sua casa ou do seu trabalho na quinta-feira que vem agora? Né? Você já vai fazer 10 mil quilômetros, eu posso fazer isso para você? E ainda acompanhar quando você chega lá e sair? Esse é o cuidado, né, que a gente tem que ter. E aí, obviamente, a satisfação dos clientes da franquia da S4F muito mais alta, né? E aí, no final é isso. Por que a gente faz as coisas? Pelas pessoas, né? Nada se cria sem ninguém. Então, se a gente quer atender bem as pessoas, a gente tem que pensar como a gente gostaria de ser atendido. Então, foi assim que a gente desenhou a franquia e por isso que a gente está tendo esse sucesso e crescendo, né, gradativamente aí com um plano bem consistente com o Santander. Sensacional, André. Olha, parabéns pelo projeto, parabéns por toda essa mobilização, principalmente também por participar de um projeto que impulsiona a parte também de sustentabilidade, porque quando você aluga um carro, você também está contribuindo com o meio ambiente, enfim. É um projeto incrível. Mais uma vez, parabéns. Sempre, sempre, sempre portas abertas aqui no programa para trazer atualizações. E, é claro, eu desejo muito, muito sucesso. Principalmente agora no evento que está se aproximando na China. Vai lá e representa o Brasil. Estaremos lá. Muito obrigado pela oportunidade. O que vocês precisarem de informações do mercado atualizadas, estamos à disposição para participar com vocês do programa. E parabéns pelo programa, pela ideia e pelo sucesso todos de vocês aí também. Muito obrigado, viu? Muito obrigada.